Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês como você faz para escrever um referencial teórico. Como você faz para escrever um texto acadêmico? Esse texto acadêmico pode ser um artigo, ou pode ser uma monografia, não importa quantas páginas o teu trabalho vai ter. Quando você escreve um trabalho acadêmico, existe uma forma de escrever, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui. Bom, a primeira informação muito importante é a seguinte: você não pode escrever nada, nenhuma única linha que seja copiada de algum outro trabalho que já está pronto na internet e você pega e copia aqui no seu trabalho. Eu, como professora, às vezes eu vejo pessoas que fazem assim, olha, elas vão pesquisar sobre um assunto, por exemplo, avaliação escolar, né? Aí elas vão na internet e elas acham vários artigos que falam sobre avaliação escolar, ou então elas vão naquele site chamado assim, trabalho feito ou trabalho pronto, alguma coisa assim, que fala sobre avaliação escolar. Elas pegam vários desses trabalhos que já estão prontos, ou de artigos feitos por outras pessoas, aí elas vão lá e copiam e colam um pedacinho de cada artigo. Então, desse artigo aqui eu pego uma linha, daquele eu pego duas, daquele... E vão montando o trabalho dela como se fosse uma colcha de retalhos, que ela está montando a partir de frases que ela vai pescando aqui, pescando ali e colocando aqui no trabalho dela. Não faça isso. Não é assim que você escreve um trabalho acadêmico. E os professores, normalmente, eles conhecem a forma como os alunos escrevem. E quando eles pegam um trabalho, eles vão ler um texto e eles já desconfiam, eles percebem que naquele trabalho tem alguma coisa estranha, né? E normalmente a gente consegue achar de onde foi que o aluno pegou aquela informação de forma assim, tipo, copiou, colou, né? Então, proibido fazer isso, tá, gente? Não façam isso. E eu já quero alertar, né, os meus orientandos, porque essas aulas que eu estou gravando aqui são para orientação de TCC e orientação também de relatório de estágio. Então, eu quero alertar o seguinte: se eu for ler um texto de algum orientando meu, e esse texto tiver pedaços copiados de outros trabalhos, de outros textos, ou pedaços copiados da internet, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou precisar dizer para esse meu querido aluno ou minha querida aluna que eu não vou mais poder orientar o trabalho dele. Eu não vou poder mais ser sua orientadora, tá bom? Então, eu já quis deixar agora claro, desde o início, que você não pode fazer isso. E aí eu vou te explicar, então, como é que você vai fazer, como que se escreve um trabalho acadêmico. Bom, para começar, não é fácil escrever um trabalho acadêmico, até mesmo para mim, né? Eu já escrevi bastante e até hoje, eu acho que a tarefa de escrever não é uma tarefa simples. Mas, quando nós temos, nós precisamos escrever um trabalho de conclusão de curso, nós precisamos começar esse trabalho com uma certa antecedência, não dá assim, por exemplo, eu tenho que entregar o trabalho em novembro, em outubro eu começo a escrever. Não, não funciona desse jeito. Né? E o trabalho de orientação também é um trabalho assim de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você escreve um texto, aí a professora orientadora vai ler, faz observações, devolve para você corrigir, acrescentar. O trabalho de orientação funciona assim, vai e volta, são várias versões, até que chega na versão final. Bom, mas vamos lá então. Como escrever um trabalho acadêmico? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher quais são as referências que você vai querer usar, quais são os autores, né? Isso tem a ver com o seu trabalho, com o tema do seu trabalho, com o problema que você está estudando. Então, você definiu os autores junto com a sua orientadora. Depois que você definiu os autores, aí vocês vão escolher artigos, livros, capítulos de livros, talvez até uma tese ou uma dissertação que trate sobre esse assunto. Você, junto com a sua orientadora, vão definir quais serão os textos que vão servir de fundamento teórico
para a escrita do seu TCC, para a escrita da sua monografia ou do seu artigo. Você sempre tem que ter alguns textos base que são o fundamento teórico do seu trabalho. Aí você vai ler esses textos com bastante atenção e vai fazer fichamento de todos eles. Como fazer fichamento, eu já expliquei numa outra aula, né? Uma aula que inclusive eu fiz em PDF, um passo a passo de como fazer fichamento. O fichamento é muito importante na hora de você escrever sobre o assunto, porque antes de você escrever sobre um assunto, você precisa entender, você precisa ter estudado o assunto para você poder construir um texto. Senão você não tem embasamento, você não tem ideias para escrever, tá bom? Então vamos lá. Então, para escrever esse texto que eu estou mostrando aqui para vocês, eu precisei ler sobre o assunto. Eu li vários artigos. Esse meu texto fala sobre a mulher no mercado de trabalho, a mulher no mundo do trabalho. Quais são as dificuldades da mulher no mundo do trabalho? É sobre isso que fala esse texto. Então, vou explicar para vocês como que eu escrevi. Então, veja aqui, ó. Esse primeiro parágrafo, ele não traz nenhuma referência. Esse primeiro parágrafo eu escrevi da minha cabeça, das minhas ideias, fazendo uma contextualização do assunto a partir de leituras que eu já tinha feito anteriormente, mas que não é uma leitura específica, né? São informações que eu tenho, até mesmo que eu obtive essas informações assistindo reportagens na televisão, enfim e tal. Então, esse primeiro parágrafo eu não trago nenhuma referência. O que é a referência? Já vou te mostrar aqui no segundo parágrafo o que é a referência. Observa que quando eu escrevi esse segundo parágrafo, no final dele, eu abro parênteses e eu escrevo assim, Melo, 2005. Isso aqui é a referência. Esse Melo é o sobrenome de uma autora e o ano em que ela escreve o seu artigo, o seu livro. Então, esse parágrafo que eu escrevi aqui, ele foi inteirinho escrito a partir das ideias que eu li no texto dessa autora, que o sobrenome é Melo. Então, quando você escreve um trabalho acadêmico, você precisa colocar as referências de onde que você tirou a ideia para escrever aquilo. Porque as ideias, elas não surgem do nada. Não tem problema se um parágrafo ou outro, ou o primeiro parágrafo, o último parágrafo, alguns parágrafos no meio do texto, você escrever a partir de ideias que você já tinha na cabeça, ou você fazer uma análise da sua cabeça de algum texto, não tem problema, de você não fazer a referência aqui. Você não precisa colocar referência em todos os parágrafos, tá? Deixa eu fazer uma observação aqui. Você está vendo que esse texto, ele tem margem aqui, olha, ele tem um recuo aqui no início, na primeira linha do parágrafo, né? É porque esse texto ele não foi escrito seguindo as normas do Manual de Trabalhos Acadêmicos da FADMinas. Ele foi escrito para uma outra instituição, uma outra universidade. Então, só fazendo uma observação, quando você for escrever aqui para a FADMinas, você não pode deixar esse recuo aqui na primeira linha do parágrafo, tá bom? Muito bem. Eu vou interromper aqui e a gente continua daqui a pouquinho no próximo vídeo.